CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto da Câmara Municipal. Começa agora mais uma edição do CâmaraCast, o primeiro podcast de Chapada dos Guimarães, um produto de comunicação da Câmara Municipal de Chapada. E hoje a gente recebe aqui com muita satisfação a equipe, gente, da APAI, uma parte, é claro, da diretoria, né? Temos aqui a Natália, vice-presidente, e a Giovane, né, que tem um cargo aí na diretoria também, secretária executiva da APAI. E essas pessoas, gente, já estão no voluntariado da APAI há muito tempo. A Natália é mãe, né, de um assistido, então já tem uma vivência, e a Giovane há décadas aí, né, trabalhando em prol desta instituição que começou nos anos 60 em todo o Brasil, e aqui em Chapada ela chegou em 1980, né? Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, eu me chamo Natália, eu sou a mãe do Levi, e Levi é assistido. Levi tem um diagnóstico de autismo e uma síndrome rara, né? Eu estou na APAI desde 2023, Levi iniciou como assistido em 2022, no finalzinho do ano. E aí, em 2023, iniciei na diretoria. Acho que é isso, minha apresentação. Eu sou professora, então fora da APAI, sou bióloga e atuo aí como voluntária na APAI, que está sendo bastante gratificante. Com certeza. E você, Giovane, conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu também hoje eu sou uma aposentada, uma jovem aposentada, né? Isso mesmo. E hoje eu trabalho voluntária na APAI, né? Porque a APAI eu sempre falo que eu sou uma eterna apaixonada pela APAI, né? Porque a APAI ela trabalha a promoção da inclusão, né? Das nossas crianças. E trabalhar lá é muito gratificante para mim, viu, Catiana? Eu amo o que eu faço, né? Com certeza, a gente percebe isso em todas as ações. Vocês fazem o possível para a APAI estar realmente inclusa ali com os assistidos, né? E eu disse que a APAI começou aqui na década de 1980, na verdade não foi no ano de 80, foi na década de 80, né? Em 1983 ela foi firmada aqui, e é claro que desde então aconteceram várias evoluções. Hoje em dia a APAI tem prédio próprio. Como que funciona? Conta pra gente um pouquinho, Natália ou Giovana, aí vocês podem definir como que está a estrutura mesmo de funcionamento da APAI aqui de Chapada. Hoje a nossa APAI, o prédio é próprio, né? Hoje nós temos um prédio próprio e nós já trabalhamos lá com 54 crianças que a gente atende, né? E temos várias atividades. Nesse começo de ano a gente teve muito problema de arrumar as questões documentais, né, do prédio, questão de contratações de servidores, né? Então hoje nós estamos mais tranquilos, né? Porque antigamente era mais difícil, porque a gente tinha que pagar aluguel, essas coisas. E graças a Deus, desde a década de 80, quando a gente começou, a gente já não teve essa dificuldade, porque a prefeitura nos doou o espaço. E a gente precisava só legalizar, porque a gente vem desde o ano de 80, que a gente tem o prédio, mas não era legalizado. Então hoje a gente já conseguiu arrumar essa parte documental, e é importante, gente, frisar isso, porque a APAI ela não tem uma renda fixa. A renda da APAI é por meio das doações. A gente sabe que a prefeitura faz um repasse mensal, né? Também algumas empresas doam alimentos, né? Como que vocês fazem para custear as despesas ali? Então, né, a prefeitura ela doa um valor mensal, e esse valor é repassado para o salário dos funcionários, né? Hoje tem quantos funcionários ali, Natália? Hoje tem 11 funcionários, né, incluindo a coordenadora pedagógica, limpeza, cozinha, os ADIs, né, educador físico, fisioterapeuta, é isso, né, professor de capoeira, que também é educador físico. Então engloba várias áreas, né, profissionais. Então esse dinheiro da prefeitura é repassado para o salário dos funcionários, só que também a gente precisa retirar dinheiro do nosso caixa, né, para complementar. Já alimentação, sustento do prédio, tudo isso é arrecadado a partir de doações, né, de manter a APAI pelas nossas ações, né.
E vocês também recebem ajuda com relação à merenda? Vocês recebem uma parte da merenda escolar? Porque lá é servido a alimentação, né? Sim. Eu já fui lá várias vezes, quase no horário do almoço, uma delícia, o cheirinho da cozinha perfeito. É bolo, gente, arroz, feijão, carne cozida, frango assado, todo tipo de comida ali, lasanha, né? E também recebe muito ali doações, né, de verduras, que a gente vê, tem alguns parceiros Sim. aqui. Então é um alimento balanceado, né? Hoje nós temos uma parceria muito boa com a Secretaria de Educação, que a Secretaria de Educação nos fornece os alimentos, né? É carne, verdura e legumes e frutas, né? E temos também a Hortatec. A Hortatec, elas nos doa, toda quarta-feira a gente busca as verduras. É alface, couve, abobrinha, cebolinha verde, né? E a Univag também, ela é uma parceira muito boa da gente, que é o grupo do cerimonial da Univag. Elas trazem para Chapada, doam para Chapada todo mês 2 fardos de arroz, 2 fardos de feijão, 2 fardos de óleo, né? Então ela já diminui para a gente, porque as outras coisas a gente tem que complementar com as doações que a gente tem, porque a comunidade ela acabou abraçando a PAI, né? Então isso é muito bonito, né? Aí nós temos os associados, que são mensais, né? Eles têm uma contribuição, e essa contribuição que a gente compra o chá, o café, o leite, né? Porque a gente não ganha todas as vezes o leite, mas a prefeitura nos ajuda muito através da educação. Não vem né? toda a cesta completa, né, gente? Não mais que são pessoas, né, com necessidades especiais, tem que ter uma fruta ali, algo diferente, né? Um suco, não vai ser todo dia aquele cardápio exatamente da merenda, porque nós estamos falando de pessoas com necessidades especiais. Então é claro que a alimentação, tudo que vocês fazem ali também é diferenciado. E as atividades ali, como que vocês fazem? O aluno que escolhe, todos devem fazer, são os pais, porque são várias atividades ali, né? Capoeira, também tem dança, né? Quais as atividades e como que os alunos fazem para participar? Então, né, primeiramente, o nosso carro-chefe hoje é a ecoterapia, né? Que é uma atividade maravilhosa, é uma terapia muito importante e que ocorre essa terapia a partir da matrícula do aluno, né? Então, vem através de um interesse dos pais, né? Então, nós incluímos a família sempre. Então, essa ecoterapia acontece terças e quintas. Alguns alunos fazem na quinta, outros alunos fazem na terça. Assim a gente consegue fazer um rodízio, né? Um aluno melhorou bastante, então a gente vai começar a dar atenção para um aluno que precisa de maior atenção. Nós também temos a capoeira. E onde que acontece a ecoterapia? A ecoterapia acontece lá no Sindicato Rural. Olha só, gente. Uma parceria com o sindicato rural. Inclusive, eu acho que a gente fez uma matéria ali, uma parceria do Senar com o Sindicato Rural. São pessoas ali, gente, habilitadas para esse tipo de trabalho. A gente já fez outras parcerias, já teve outras parcerias aqui também com o rancho ali, né? Giovanni, Nossa Senhora Aparecida. Vamos mandar um abraço pro Summer aqui, que era uma paixão da mãe dele. Né? E foi um parceiro nosso. Isso, foi um parceiro de vocês. E aí o projeto continuou. Então, independente da troca de parceiros, o importante é que a ação continue, né? Aí você estava falando da capoeira. Deixa eu só pegar um ganchinho aqui para falar da ecoterapia, porque a ecoterapia, quando ela surgiu e veio para a PAI, para suprir aquela necessidade das crianças mesmo, porque era o contato com o animal, a liberdade, né? E hoje, o Sindicato Rural, ele está fazendo uma qualificação, está tendo um curso essa semana, então é a semana todinha, e para nós foi muito interessante, porque o pessoal que veio, nós sempre recebemos a ecoterapia, né? Mas a gente não sabia como ela tinha que ser desenvolvida com as nossas crianças, né? Então hoje eu fiquei apaixonada quando eu fui lá, porque até o professor ele disse assim, até para a gente trabalhar as meninas é diferente. Olha só, porque você tem que ter a preocupação no subir com ela, se você toca, ela pode não gostar, entendeu? Esse olhar do Sindicato Rural, ele tem o mesmo olhar nosso, que é o quê? O cuidar das nossas crianças, entendeu? Exatamente. Então eu achei muito bonito isso hoje, porque já está mudando o jeito deles trabalharem a ecoterapia com nossas crianças. Eu também achei interessante, né, Giovanni, parabéns por você incluir esse adentro, né, fazer essa pauta,
porque é uma forma também de formar profissionais que vão ficar aqui em Chapada, né? Eles podem ficar aqui trabalhando, que existe uma grande dificuldade, às vezes, da gente ter um profissional habilitado para pessoas com necessidades tão especiais, né? E nossos professores, 3 que estão fazendo curso também. Então, já vão ficar achei aqui muito habilitados, interessante. também achei isso. E aí nós temos a contribuição, eu tinha esquecido de falar, nós temos um psicólogo que acompanha esses alunos que estão em ecoterapia, fisioterapeuta, né, o acompanhante do cavalo, que fica só em cuidados básicos do cavalo. E eu acho que é importante a gente frisar aqui o que a ecoterapia faz. Porque a gente fala, ecoterapia é só andar a cavalo? O que ela faz? Então, né, nós temos várias crianças com deficiências diferentes, né? Hoje a gente fala que pessoa com deficiência, né? Nós temos, a maioria hoje é autista, né? Autista. Às vezes tem uma outra comorbidade, mas autista também. Então a ecoterapia, a primeira coisa que ela vai trabalhar é a propriocepção, é o saber aonde eu estou no mundo, porque o autista ele vai ter alguma questão de diminuição da propriocepção ou de maior potência na propriocepção. Então a partir disso a ecoterapia já começa. A questão motora fina e grossa, de postura, de respiração, de equilíbrio, né? Trabalha com o sistema vestibular, com a fala. Então, hoje em dia já tem evidência científica que a ecoterapia tem uma grande importância na evolução da fala dessas pessoas. O equilíbrio nosso lá, nós temos os cadeirantes, né? Nossa! Os cadeirantes para nós foi assim uma coisa de louco, porque eles começaram a trabalhar na eco, né? Eles conseguem já sustentar o corpo, porque entendeu? Às vezes tinha uma corcundez, né? E hoje, com o fortalecimento muscular, eles já conseguem ficar numa postura. E é prazeroso, né? Estar ali com um animal tão magnífico quanto um cavalo, né? Tem uma energia assim tão forte, com certeza é marcante para eles. E eles se sentirem ali realmente presentes no mundo, né? Exatamente. Eu acho muito interessante, é uma das ações, inclusive da APAE, que eu gosto muito, eu parabenizo a todas as diretorias, todo evento que seja familiar, que caiba aos alunos, né? A APAE está lá com os assistidos. Festival de Inverno, Carnaval, desfile aí de 7 de setembro, participou também em algumas escolas, teve... Essas são várias atividades, né, que a gente vê a participação da APAE, né? É uma inclusão. Eu acho que é bom nós como pais e colaboradores da APAE, a gente tem que colocar nas famílias essa importância de colocar a pessoa com deficiência na rua. Ela precisa ser mostrada, ela precisa criar habilidades sociais que vão colocar ela talvez futuramente no mercado de trabalho. Então, essas pessoas, elas não podem ficar escondidas, como ficavam antigamente, né? Você lembra? Antigamente ninguém existia. Era um termo que nem era utilizado, mas que agora a gente tem que falar, que é o capacitismo, né? Que de achar que a pessoa que tem deficiência, ela não tem capacidade de fazer algo, ela precisa de sempre alguém para... É claro que, dependendo da situação, vai precisar de um apoio, mas ela pode ter as habilidades delas ali descobertas também, né? É o que a gente trabalha lá, né, Catiana? A gente trabalha isso lá, porque a gente vai descobrindo qual que é a capacidade do nosso aluno, entendeu? E a gente tem muito problema lá, foi bom a fala da Natália, é a questão familiar, porque eu sempre trabalho que é a aceitação, entendeu? Eu tenho que começar a aceitar. Hoje mesmo, nós estávamos fazendo um trabalho lá de pintura, né, no caderno. Se você ver a pintura do Emiliano hoje, e ele pegou e falou assim, ficou lindo a pintura dele, ficou assim, fantástica, né? Aí depois ele falou, é o Emiliano que pintou, foi eu, tá lindo. Aí eu fui pegar e ele falou, não, pera, escrever meu nome. Aí ele escreveu o nome dele para deixar, que é meu, quer dizer, eu sou capaz de pintar, eu sou capaz de mostrar o meu trabalho, entendeu? Então eu acho que é isso que é bonito, é gratificante, entendeu? Porque a gente trabalha lá, pintura, capoeira, então é cada um dentro da sua habilidade, entendeu? Mesmo. Nós temos alunos lá que eles não conseguem ir trabalhar na capoeira, entendeu? Mas o que ele faz? Ele toca o instrumento, entendeu? Ele bate a palma, ele canta. Ele só se movimenta. Mas ele está ali integrado, né? Ele está ali integrado. Está sociabilizando, né? Está tendo contato físico, visual, que já é muito importante. E por isso que é importante a gente voltar falar sobre o que as atividades que tem, porque de acordo com as
atividades, ele vai ali se encontrando, né? Nós falamos da ecoterapia, você começou a falar da capoeira, né? Então, a capoeira ela também vai trabalhar a propriocepção, vai trabalhar com equilíbrio, talvez muito, muito, muito. Vai trabalhar a musicalidade, né? Ritmo, noção de notas, noção de dança. Vai trabalhar também a questão social, de poder cantar, verbalizar, talvez falar palavras novas, né? Tudo isso a gente consegue colocar ali. E também vai trabalhar o contato físico, porque muitas vezes a capoeira não vai ter uma agressividade dentro da paia, é claro, mas vai ter um contato físico que vai colaborar ali. Que é importante também, né? Sim, muito importante. Aí temos também, fala um pouco também do teatro agora, né? Né, do circo, né, que está tendo um projeto, né, que está tendo circo na escola, com o professor Joelson, né, já faz um trabalho, isso, né? Que também tem uma importância muito grande na arte, né, que traz a arte para os alunos. A arte, ela tem esse vislumbre nosso, né, de trazer a arte é importante, as cores, os tons, as danças, as acrobacias, tudo isso, os movimentos também vão trabalhar várias questões, né, psíquicas, motoras, tudo isso vai ser trabalhado integrado com a arte, que é muito importante, que a gente já teve a arte-terapia, Já tivemos a arte-terapia. E foi um projeto também, foi um projetinho longo, né, muito legal, que colaborou bastante, os alunos fizeram muitas artes diferentes, né. Inclusive é um trabalho brasileiro da doutora Nice, né, que é trabalhar a arte nos tratamentos, né, psiquiátricos, né, ela desenvolveu isso, pioneira aqui no Brasil, e depois, né, foi utilizado em todo mundo. E é claro que a arte, a gente sabe que ela transforma, né, independente da pessoa. O Emiliano, é importante a gente falar aqui, ele é um assistido, ele é adulto, né, ele passou acredito que todas as transformações aí da PAI, desde quando foi fundada, né, que ele estuda, e hoje ele é um adulto, ele tem a rotina de ir para a PAI, de vez em quando eu passo ali em frente à casa dele, eu vejo ele aguardando o ônibus, todo responsável quando ele está nas atividades, ele sabe, eu acredito que ele sabe das limitações dele, mas nem por isso ele deixa de fazer algo, quando ele está ali sempre presente. Quando a gente fala e ele é adulto, gente. Adulto. Quando a gente fala do nosso assistido adulto, eu gosto muito de frisar o Fernando, tá? O Fernando Gobi. Eu sou, assim, uma apaixonada pelo Fernandinho, né? Gente. Porque Nossa. o Fernando, ele foi o nosso aluno, entendeu? E o ano passado, eu levei o Fernando para dentro da PAI para ele fazer uma palestra para os... Ele é uma inspiração. Não, gente, se você visse a alegria do Fernando estar lá na frente, colocando a contribuiçãozinha dele, de que eu estive aqui, eu fazia isso aqui, hoje eu estou aqui... Olha, o Anderson, o Gustavo, a Jéssica, os olhinhos deles brilhavam, como eu também vou fazer. Eu também posso. Eu também vou poder trabalhar na prefeitura? Eles perguntaram. Gente, que é importante a gente dizer, às vezes a pessoa está ouvindo e não conhece a nossa realidade. O Fernando Gobi é uma pessoa muito querida aqui em Chapada. Ele tem síndrome de Down e ele é servidor ali da prefeitura há muito tempo já. Ele participa de todas as ações, desfile, jogo de futebol, carnaval, né? Ele está sempre trabalhando. Ele é coroinha na igreja, acórdão na igreja. Ele como que a gente fala de vôlei? Ele ajuda, ele ajuda no vôlei. Ele toca na fanfarra. É verdade. Entendeu? Então é uma pessoa super ativa. E no carnaval aqui ele participa de todos os blocos, inclusive ele que leva o estandarte do bloco Alô Chapada que nós fizemos. Inclusive com os aviamentos ali da loja da mãe dele, Dona Lúcia, manda um abraço. Né? Então, mas a gente percebe que isso também tem a ver com a família, né? A gente volta na família. A família ali do Fernando, Dona Lúcia, todos ali sempre apoiaram e incentivaram ele, né? Estavam ali juntos. Então aqui a gente pode frisar a importância, primeiro, de uma intervenção precoce. O estimular precocemente. Porque vai mudar totalmente o destino dessa pessoa. Isso eu vejo por mim, como mãe atípica, e eu vejo a história como do Fernando e de outras tantas crianças. E aí, Natália, precisa de levar uma clínica, precisa estar na PAI, por exemplo. A gente está aqui em Chapada, nós temos a PAI aqui, mas tem cidades que não tem suporte nenhum. Eu acho assim, hoje a gente tem acessibilidade para pesquisar como eu posso estimular o meu filho.
Se eu conseguir estimular em casa, a partir de música, de dança, de qualquer uma aula de capoeira que seja, a gente já consegue ter um desenvolvimento melhor dessa criança e futuro adulto, né? E que vai poder trabalhar e que vai poder trazer até uma empregabilidade, né? Que gera retorno financeiro também para a sociedade. E também aquela, eu acredito que a maioria da preocupação, essa é uma parte meio complicada, mas é importante a gente falar, do pai que tem uma criança típica, da mãe que tem uma criança que nasce com uma deficiência, o que vai acontecer com o meu filho depois que eu não estiver aqui? É exatamente isso. Não é? É assim, ó, nós temos várias fases. A primeira fase é o luto, e que geralmente a gente não quer aceitar. Eu não aceitei, para mim foi muito difícil. Meu filho tem uma síndrome ultra rara e que demorou muito para ser descoberto. Ele é o único no Brasil descoberto até hoje. Nossa. São 21 casos no mundo contando com ele. Então foi um caso assim que foi muito sofrimento de início, atrasos, e a gente não conseguia descobrir o que era, né? Foi necessário um exame genético, um exoma, que é um exame completo para descobrir qualquer alteração genética. E antes desse diagnóstico, nós tivemos alguns diagnósticos errôneos, porque o que é? Quem é? Levi é autista, mas Levi é um autista sindrômico, então as características são um pouco distintas daquele autista clássico, sabe? Ele olha no olho, ele ama abraçar, Então, assim, até a gente ter esse diagnóstico foi muito difícil. Então, o primeiro sentimento é o luto. É aquela mãe, eu não aceito, ou às vezes até aceita, vai atrás, só que por que comigo? E eu chorava muito, só que eu não verbalizava. Eu falava, não, meu filho tem uma questão, eu sou forte, mas lá dentro era, meu Deus, por que comigo? E isso dura, às vezes dura um ano, às vezes dura menos, seria até melhor se durasse menos, né? Pra mim durou uns 2 anos, assim, que foram muito até difíceis. Você aceitar cair na realidade. Até eu aceitar o que aconteceu, até foi recentemente. Hoje, meu luto virou luta. Então eu tenho que lutar pelo meu filho. Hoje meu filho tem 4 anos, ele começou a falar esse início de ano. Ele andou com 2 anos, tudo isso com estimulação precoce. Levi começou a ter terapia. Super estimulado e super inteligente. Hiper estimulado. Desde os 8 meses ele faz fono, faz físio, né? Nós não morávamos aqui em Chapada, então nós fazíamos tudo particular em outro município. Quando nós chegamos aqui, eu não sabia para onde ir e Levi piorou muito. Levi tinha 1 ano. E aí, meses após a nossa chegada, eu desesperada, até que eu encontrei a PAI, e aí eu fui acolhida com o meu filho. Eu digo assim que eu tenho um agradecimento da PAI, com certeza. Assim, porque eu fui acolhida, não foi só o meu filho. Eu fui... é uma comunidade muito unida. Que eu fui amada, né? Então eu acho que a grande importância da PAI é trazer isso para as mães. Não é um consolo, mas é um acalento, é um acalento, é um abraço, entendeu? Aqui você é amado. É o aquecer, né? Mas realmente um dos princípios da PAI nacional é isso, né? É a associação de pais e amigos. Então o pai está ali incluso, não é só o assistido, né? Porque se a família não está bem, a família não está se sentindo amada, acolhida, como que você vai passar por coisas tão difíceis, né? E aí a gente fazendo essa estimulação, acolhendo esses pais, trazendo pai, mãe, é assim que a gente tem que seguir, é dessa forma, é daquela outra forma, a gente vai criando independência para essa criança. E aí chega naquele ponto que você falou, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Então, a minha maior preocupação, e a maior preocupação de todas as mães atípicas eu preciso fazer com que o meu filho seja o mais independente possível. Isso. Pode ser que ele vai ser muito independente e até trabalhe, mas pode ser que não. Mas eu quero que meu filho seja a melhor versão que ele pode ser, não comparando com ninguém. Então essa é a importância, sabe? E é importante que ele já cresça nesse ambiente acolhedor da PAI, porque, gente, é uma questão de continuidade, com certeza. Um assistido ali na PAI, caso falte um pai, uma mãe, uma situação, né, que inevitavelmente pode acontecer, esse jovem assistido ali não vai ficar desabrigado. Porque ele está ali em um convívio, em uma rede, né? Então a gente tem que saber. Por isso que esse sistema funciona tão bem, né? Funciona tão bem. Eu acho muito interessante e importante você falar como que a questão financeira impacta
no desenvolvimento da criança. É muito importante que os pais tenham um apoio gratuito, né? Nossa, hoje eu li uma frase que é o seguinte: quando se tem uma criança deficiente em casa, você vê o quanto é caro ser pobre. Isso. Hoje eu vi essa frase, eu li essa frase e me doeu tanto, porque o diagnóstico do meu filho veio num mês um ano que estava muito conturbado, e eu tive esse apoio da APAE em um momento que eu realmente era o momento que eu mais precisava na vida. Hoje meu filho faz muitas terapias particulares, né? Porque graças a Deus hoje a gente consegue. Só que tem muitas crianças que não conseguem. Então, e aí eu posso até entrar na parte da estigmatização da APAE. Hoje a gente quase não tem mais tanto, né? Mas quando eu era criança, o que era falado na escola era: quem tá na APAE é doido, né? É doido. Você vai pra APAE. Minha irmã fez fonoaudióloga. Nossa, inclusive na escola que eu estudava, tinha uma parte que era da APAE, né? Que aí é a parte da nossa escola. Quando queriam amedrontar uma criança, ela falou assim: vou te mandar lá pra APAE. E aí a gente precisa desestigmatizar essa fala, né? Essa ideação da APAE, porque a APAE não é isso. Não mesmo. A APAE não é lugar de doido, a APAE não é lugar de pessoa má, a APAE é lugar de acolhimento, de amor, de afeto, de carinho e de tudo que tem de bom que essas crianças e até adultos, mas que tem um amor inocente de criança. Isso que mesmo. Pode dar. Aí eu volto lá, Catiana, quando você disse assim, que hoje a APAE tá em tudo, né? Tá, graças a Deus. É a minha preocupação. Entendeu? Desde quando entrei lá, tem hora eu acabo burlando muita coisa, né? Ela insiste. Porque eu insisto, porque eu acho assim que eles têm que estar entre nós, entendeu? O mês passado a gente fez um passeio lá no Morro do Centro, né? Eu me emociono toda vez que fala de APAE. A Jomara, ela já me acompanhava, então hoje eu levo as minhas netas para estar lá e para ter o contato. A Maitê, ela ama cuidar do João. Ela tem umas fotos, vídeos que ela vai. Por quê? Porque eu acho que a gente não pode estar escondendo as nossas crianças. Não pode. Entendeu? Tem uma festinha ali, por que não inclui a gente? Eu fico brigando, entendeu? A educação, ela nos dá alimentação, ela nos dá cuidado no ônibus. Mas por que não chamar a gente para participar do evento da educação? Os nossos assistidos, entendeu? Porque eles conseguem. Eles conseguem, entendeu? Eles gostam. E eles gostam. E a nossa sociedade, as nossas crianças têm que conviver com a diversidade, porque no mundo que a gente vive hoje, de bullying, de violência, de não aceitação do diferente, quanto mais a gente esconder, não tem o que esconder, não tem o que gente. Esconder. Nós temos que estar presente em todos os espaços, né? Os espaços aí devem ser ocupados pelos nossos alunos, sim, da APAE, pelas famílias. E a gente agradece aqui novamente o trabalho de vocês, que é um trabalho riquíssimo, né? É claro que tem muita gente que colabora, que participa, né? Vamos mandar um abraço aqui para o Joel, né? Que é o presidente da APAE, a Miriam, que trabalha ali também. Tem muitas outras pessoas que a gente não vai lembrar, eu não vou citar o nome de todo mundo aqui, mas eles são os mais presentes, pelo menos na minha vivência. E vocês fazem um trabalho, gente, inesquecível, né? Fica para sempre na história. Pode mudar a diretoria, mas a APAE está ali. E agradecemos também os voluntários anônimos que mandam as doações, que conseguem tinta para fazer a reforma. Ali, né, acabaram de receber uma pintura. O bode do asfalto. Isso, o bode do asfalto, né? Uma equipe muito boa que está sempre colaborando com a APAE. Tem ali a nossa primeira-dama, Ellen, também, que faz questão de estar presente ali nas ações. É uma instituição que aqui em Chapada eu vejo um acolhimento, né? E a gente espera que isso aumente ainda mais. Parabéns novamente pelo trabalho de vocês. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. E é claro, né, gente, o contato para a pessoa fazer uma doação, né? Às vezes tem já alguma campanha acontecendo aí, tá chegando o Dia das Crianças, Natal, e a gente sabe que vocês estão precisando sempre de uma ajuda, né? Olha, em primeiro lugar, a gente quer agradecer a oportunidade, viu, em nome de toda a diretoria, né, Natália? A gente agradece a oportunidade de falar para vocês que a APAE continua de portas abertas, né? E lembrando bem, a deficiência não nos define, entendeu? Nunca, né? Então eu acho que a gente tem que sempre lembrar isso, né?
E agradecer a todos os parceiros e dizer assim, hoje nós estamos com uma rifa, né? É uma pequena rifa, que a gente tem 3 produtos que a gente ganhou, a gente vai estar rifando. O telefone da Pai, eu esqueci. A gente coloca aqui na tela. A gente coloca na telinha, né? E dizer assim, vão lá, nos visite, né? Eu também não quero aqui deixar de agradecer, né, os nossos colaboradores, não vou citar o nome porque são tantos, né? Isso. E que venham mais gente somar com a gente, porque a Pai precisa de vocês. É aquele olhar de carinho, nós precisamos. Às vezes uma visita, né? Ir lá, levar uma visita, conversar um pouco, né? Já é interessante. Bom, eu queria falar aqui sobre acolhimento com a pessoa com deficiência, a importância de se mostrar um amor, carinho, atenção, cuidado, as terapias, o investir no tratamento dessas pessoas para que elas tenham a maior independência possível. Hoje nós não temos, né, o que poderia, seria o nosso sonho ter uma terapia ABA, que é uma terapia para autista e que tem uma evidência científica magnífica, mas infelizmente nós não conseguimos arcar com esse custo financeiro. Mas a gente espera que em breve nós consigamos, né, atender todas as crianças autistas do município, principalmente as de baixa renda. Bom, eu quero falar aqui que inclusão é uma decisão. Não nos chamem para festa, nos chamem para dançar. É isso que nós queremos. Então é isso, né? Muito obrigada por esse convite. Imagina, a gente que agradece. Nós também, sempre que possível, estamos parceiros da APAE. A gente convida você aqui de Chapada dos Guimarães também a ser parceiro dessa instituição que faz diferença na nossa sociedade. Encerra agora, né, gente, mais uma edição aqui do CâmaraCast. Uma edição super especial falando de amor, de acolhimento, de inclusão e reverenciando o trabalho dessa instituição que tanto colabora com a pessoa com deficiência, que é a APAE de Chapada dos Guimarães. Acompanhe o CâmaraCast pelo YouTube da TV Câmara de Chapada dos Guimarães. Muito obrigada e até o próximo episódio. Pode falar, venha ser um apaixonado pela Pai. Com certeza, gente. Seremos todos aí um apaixonado. Esse é o slogan da Giovana. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.